Olá! No mês da consciência negra, 7 deputados negros apresentaram na Câmara uma proposta de enfrentamento ao racismo estrutural. A proposta altera a lei do servidor público para prever a demissão de servidor que for condenado em última instância por racismo. Segundo o texto, também cabe demissão quando houver discriminação por gênero, orientação sexual, raça, cor, cultura, credo, classe social, origem racial ou étnica. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta é um dos autores do projeto, deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão. Eu sou Regina Assunção e o Palavra Aberta tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado. Prazer estar aqui com você, Regina. Bom, deputado, primeiro eu queria que o senhor falasse para a gente, explicasse para a gente deixar claro o que é esse racismo estrutural, institucional. É o racismo praticado por agentes públicos, por servidores públicos. Qualquer tipo de discriminação no exercício da sua atividade enquanto servidor que tenha caráter discriminatório, né, seja por cultura, por origem racial, por etnia, etc. Então é algo que está presente em nosso meio. Eu trouxe até aqui alguns exemplos para ilustrar a nossa conversa, para lembrar casos recentes. Nós tivemos o caso aqui, por exemplo, do adolescente despido e amordaçado e chicoteado por furtar chocolate. Isso aqui foi praticado por um agente, até um vigilante. Jovem negro é estrangulado até a morte em mercado no Rio de Janeiro. Né? Advogada negra covardemente agredida pela polícia durante audiência em Duque de Caxias. Então são 3 exemplos recentes que mostram do que a gente está falando. Nós estamos falando desse tipo de prática e que precisa de uma resposta nossa à altura. Mas inclusive seria bom o senhor falar também do racismo que ocorre dentro da própria estrutura do serviço público, que muitos servidores negros também sofrem, não é isso? Perfeitamente. Qualquer um de nós pode ser alvo e vítima dessa prática discriminatória, né, que é o racismo. Nesse caso em particular, a lei ela enfrenta o racismo institucional. Portanto, o autor aí seria o caso de um servidor público, né? Ou de um agente público, ou de alguém investido na função pública. Então, são essas pessoas que vão responder por esse tipo de prática. É uma tentativa de coibir, né, e de exigir do poder público, né, uma atitude preventiva, como, por exemplo, a formação. Né, você introduzir, né, no cronograma de formação dos servidores públicos que, quando entram, passam por um estágio probatório, este conteúdo. Da mesma forma, em relação aos policiais, que é quem tem um trato mais direto com a população e precisa também receber esse conteúdo para compreender o que é o racismo institucional e garantir, assim, que a gente amplie as possibilidades de um tratamento digno a qualquer cidadão quando alguém está exercendo o poder do Estado como servidor público. Agora, deputado, nós tínhamos antes a lei que previa prisão para as pessoas que cometessem o racismo e que era inafiançável. Aí depois veio uma lei que se transformou em injúria racial, ou seja, abrandou bastante essa lei. Nesse caso, não pode correr o risco de ficar como injúria racial e aí não ser devidamente punido? É exatamente isso que nós estamos enfrentando. Quando a gente propõe uma lei, né, que caracteriza o crime de racismo institucional, nós estamos dificultando que uma prática tão grave como essa seja reduzida a um caso de injúria. Então é preciso que a gente tome providências legislativas para dar mais rigor ao que está previsto na nossa Constituição, que diz que racismo é crime inafiançável. Portanto, é preciso que a sociedade compreenda a necessidade do que aquilo que, infelizmente, hoje acontece, né? De a gente ver o racismo se manifestar cada dia mais, seja no atendimento ao público em vários lugares, seja no futebol, por exemplo, que a gente vê isso acontecer agora, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, nós não podemos encarar isso com naturalidade, nós temos que reagir. Né? E é por isso que nós escolhemos o mês de novembro, porque é o mês da consciência negra. E como seria esse processo? Porque geralmente começa num processo administrativo no serviço público, para depois passar para uma instância penal. Isso é sempre um processo muito demorado, acaba que parece impunidade, não é? Perfeitamente. Então, nós, na verdade, a gente espera que a justiça possa fazer a sua parte. E uma vez condenado aqueles que respondem por racismo,
isso possa ter repercussão também administrativa. Ou seja, se a pessoa foi condenada por racismo, ela precisa também sofrer penalidades no serviço público. E o processo administrativo ele pode também tramitar em paralelo sem nenhum prejuízo. Portanto, é preciso que haja apuração, que haja um rigor, né, no tratamento desses casos e que assim a gente possa coibir a prática do racismo na sociedade brasileira. Agora, voltando à questão do próprio serviço público, nós, apesar das cotas que agora já existem para que tenha uma parcela de negros no serviço público, ainda é um número muito reduzido. Caberia nesse projeto também algo que incentivasse mais a participação não só de mais servidores públicos negros, mas também em cargos de chefia, já que esse também é um número bem restrito? Regina, pode, mas aí teria que ser um outro projeto, né? E isso já existe em alguns estados. O meu estado, por exemplo, já tem previsão de cota no serviço público, né, para negros e negras, né, uma cota de 20%. Isso já existe no estado do Maranhão, que é um estado que tem mais de 70% da população, né, é de origem africana, né, são negros e negras, e lá já é uma realidade. Então isso nós podemos também amplificar e garantir também um debate nacional a respeito desse tema. Mas é um outro projeto e que certamente esse coletivo de negros e negras aqui no Parlamento Brasileiro certamente vai se debruçar e vai buscar caminhos para enfrentar. E aí, por último, eu queria que o senhor falasse da tramitação aqui desse projeto apresentado, como é que foi a receptividade deles. Nós demos o primeiro passo, reunimos os vários parlamentares negros, no caso 7, né, negros e negras. A deputada Áurea coordenou esse processo, queria parabenizá-la, inclusive. Já fizemos a apresentação, já protocolamos, e agora nós vamos acompanhar a tramitação normal de qualquer projeto aqui na Câmara, né, tanto nas comissões e, se caso chegar ao plenário, também fazer o debate no plenário. Nós esperamos que os nossos pares aqui acolham, né, com muita firmeza e com muita disposição de fazer valer essa vontade que eu tenho certeza que não é uma vontade só nossa, é algo que também está no sentimento do povo brasileiro. Afinal de contas, nós trazemos no corpo e na alma as marcas da escravidão e não queremos que esse tempo volte. E para não voltar, é preciso criar todas as barreiras possíveis em relação ao racismo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Deputado, muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, Regina. Muito obrigado. Eu conversei sobre um projeto para eliminação do racismo institucional. Foi com um dos autores do projeto, que é o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão. Você pode acessar esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.